Olá, meus seres! Eu espero que todos estejam muito bem. Chegamos para a nossa aula de testes sobre o tecido nervoso. Convido você a inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações. Colocamos aulas semanais para ajudar você nos seus estudos de biologia. E quando eu faço testes, geralmente tem uma lista, as questões aparecem na tela para você, mas eu convido você a ser membro do nosso canal. Eu mando essa lista e tem no mínimo umas 15 questões, ou seja, vou resolver 4, mais 11 de tarefinha para você praticar. Nessa lista específica tem tecido nervoso e outros que a gente já viu na nossa playlist. Então eu faço essas revisões gerais para ajudar vocês na sua caminhada estudantil, seja escola, faculdade, ou seja, para entrar na universidade ou em qualquer ambiente estudantil. Então, se quiser, clica aí, seja membro do nosso canal. Questão número 1 na tela para você. Universidade Federal do Paraná, meu estado. Em animais pluricelulares, as células organizam-se constituindo tecidos. Considerando os tecidos, suas funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta. O tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e é responsável pelo peristaltismo. A actina e miosina são células do tecido muscular, fundamental para o processo de contração. Macrófagos são células típicas do tecido conjuntivo, sendo responsáveis pela formação de células sanguíneas vermelhas. Colágeno é o tipo de célula característica do tecido cartilaginoso, que tem função de sustentação. Células nervosas possuem um corpo celular, de onde partem dois tipos de prolongamentos e permitem ao organismo responder a estímulos do meio. Federal do Paraná, sua linda, eu te amo. Letra A, tecido muscular esquelético, formado por células fusiformes. Tecido estriado esquelético, células cilíndricas não ramificadas. Células fusiformes no músculo liso ou não estriado. Então, falso. Actina e miosina são células, por favor, actina e miosina são proteínas do tecido muscular. Não são células, são proteínas no interior das células. Se associam lá, formam os sarcômeros, unidades contráteis, o conjunto de sarcômero formava as miofibrilas no músculo estriado cardíaco e no estriado esquelético. C, macrófagos são células do tecido conjuntivo. Até aí sim, mas sendo responsáveis pela formação das células sanguíneas vermelhas. As células sanguíneas vermelhas se formam na medula óssea vermelha a partir de células troncomedulares. Os macrófagos podem estar lá no baço e auxiliar a destruição das hemácias, a degradação das hemácias na hemocaterese. Então é falso. Não é produção, é degradação. Colágeno é um tipo de célula. Meu federal, colágeno é a proteína extremamente abundante no nosso organismo. Então é falso. Colágeno não é célula, é uma proteína. Sobrou a letra E de escola, que é a verdadeira, 1E. Olha lá o que ela fala. Células nervosas possuem um corpo celular, de onde partem dois tipos de prolongamentos. Então você tem o corpo celular, um prolongamento que leva informação, um impulso nervoso. Quando ele sai daqui e vai para a porção final do axônio, a gente chama de celulífugo. Essa informação sai do centro. Os dendritos são as outras ramificações que a federal fala, e essas ramificações levam a informação até o corpo celular, então a gente chama de celulípeto. Essa informação chegando no centro, corpo celular, e saindo do centro. Então, as ramificações são os dendritos e axônio que partem do corpo celular. Questão fantástica da federal, trocava palavrinhas para tentar sacanear você que presta o FPR, tá bom? Então, letra E de escola. Questão número 2 da instituição que eu fiz minha graduação e meu mestrado, UniOeste. Analisa as afirmativas abaixo. Questão na tela. 2. Analisa as afirmativas abaixo. 1. Os epitélios têm as funções de revestir cavidades e superfície corporal. São constituídos por células denominadas fibroblastos. 2. O tecido conjuntivo denso é um dos tipos de tecido conjuntivo especial, caracterizado pela escassez de matriz extracelular e abundante quantidade de células. 3. Tecido ósseo é caracterizado por possuir uma matriz extracelular altamente hidratada, que facilita a difusão de nutrientes. 4. A substância cinzenta do tecido nervoso é caracterizada por corpos celulares de neurônios e células da glia.
Escolha. Letra A, se 1 e 3 estão corretas, se 2 é correta, apenas 4 é correta, todas são corretas ou todas são incorretas. Vem pra cá, UniOeste, eu te amo e às vezes eu tenho uma certa raivinha, mas só na prova, por favor, não da instituição, nem de ninguém da instituição, por favor. Só das questõezinhas às vezes. O item 1, quando ele fala em tecido epitelial, os fibroblastos, eles são células do tecido conjuntivo. Então ele fala em tecido epitelial. No tecido epitelial você tem melanócitos, que são células bem importantes, que produzem a melanina, queratinócitos, que produzem a queratina. Agora o fibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo. Então põe aí fibroblasto do tecido conjuntivo. Era uma célula extremamente comum para produzir as fibras. Tinha muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi, produzia e secretava fibra. Como que é o nome da célula? É fibroblasto. Então a gente vai ter essa referência ou essa caracterização dessa célula. No item 2, o tecido conjuntivo denso é um tecido especial, caracterizado por escassez de matriz extracelular. Tecido denso é uma variedade do tecido conjuntivo propriamente dito. E escassez de tecido e matriz e abundante quantidade de célula. Vai faltar matriz, não é especial, geralmente tem muita matriz ou a matriz extracelular é abundante. E aí você tem muitas células também, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, você tem uma galera de células no tecido conjuntivo e uma matriz extremamente abundante. 3. O tecido ósseo é caracterizado por possuir uma matriz altamente hidratada. Pensa comigo, se é altamente hidratada vai ser molenga ou vai ser dura? Altamente hidratada, molenga ou mais durinha? Altamente hidratada significa com muita água. E aí ia ser mais molenga. E o tecido ósseo não é nada molenga. Tem uma grande quantidade de sais, cálcio, fósforo, formando os cristais de hidroxiapatita junto com as fibras colágenas. Então, não é altamente hidratada. E o item 4, a substância cinzenta é caracterizada por corpos celulares dos neurônios? Sim. No nosso encéfalo, nós temos o córtex cerebral. E o córtex cerebral, quando a gente vê a olho nu na aula prática de anatomia, a gente vê a substância cinzenta ali na superfície, no córtex. E ali tu tem um acúmulo de corpos celulares de neurônios e entre os neurônios as células da glia. Então a substância cinzenta ela é externa no encéfalo e interna na medula. E essa substância cinzenta é caracterizada por muitos corpos celulares de neurônios e entre eles células da glia. Então, 4. Somente 4 tem isso? Se apenas 4 é correta, letra C de casa, 2, letra C da UniOeste, mas cada item passou por um tecido. Questão 3. Unifor, Ceará, na tela para você. Os neurônios são considerados a unidade básica do sistema nervoso. Essas células são as principais condutoras do tecido, responsáveis pela recepção e transmissão dos impulsos sob a forma de sinais elétricos. São células que não possuem a capacidade de se regenerar. Marque a opção que apresenta componentes estruturais de um neurônio. Letra A, corpo celular, dendritos e axônio. B, bainha de mielina, micróglia e astrócito. C, oligodendrócito, capilares e mielina. D, pericário, células de Schwann e glia, nódulos de Hanver, nucleolo e astrócito fibroso, na letra E de escola. Ele perguntou que características, componentes estruturais de um neurônio. Então vem para cá. Na letra A, tá certinho. No neurônio você tem os filamentos ou as ramificações aqui, que são os dendritos, que recebiam os estímulos às informações. O corpo celular, que também é chamado de pericário, ou corpo celular, e aí o axônio. Então, dendrito, corpo celular, axônio. Porção final do axônio é o telodendro, certinho. Porque não é a B. A bainha de mielina é formada por células da glia. Ela é encontrada no neurônio. Micróglia e astrócito são células da glia. Então, aqui você pode ter a mielina. Se for no neurônio no sistema central, quem produziu a mielina é o oligodendrócito. No periférico, as células de Schwann, mas aí você tem células produzindo a mielina, células da glia. Não é o neurônio que produz essa mielina, mas células da glia.
O B, a C, oligodendrócito, célula glia. Capilar, vaso sanguíneo. Mielina é um produto da célula glia, então está equivocado. D, pericário, corpo celular. Célula de Schwann é uma célula da glia. E glia é o conjunto geral das células que dão suporte, sustentação, nutrição para os neurônios. Então, errado. E aí, de escola, nódulo de Hanver. O nódulo é o espacinho que existia, ok? A gente até vê isso no neurônio. Nucleolo e astrócito fibroso. Astrócito fibroso é uma célula da glia. Então, ele citou aí o célula da glia, o outro componente. Então, estruturalmente, os neurônios têm dendrito, corpo celular ou pericário e o axônio. Lá dentro do corpo celular, a gente viu que existia um núcleo grande, o nucleolo, retículo rugoso bem desenvolvido, polissomos, formando a substância de Nis ou substância tigroide. Então você tinha ali vários outros componentes detalhistas. Qualquer coisa, volta lá na aula de neurônios, ok? Letra A, certinha. Questão 4 da Universidade Estadual de Maringá, estado do Paraná, onde fiz parte dos meus estudos, sobre o tecido e o sistema nervoso, assinale que foi correto. 01. Os principais componentes da substância branca e da substância cinzenta do sistema nervoso central são, respectivamente, gânglios e tratos nervosos. 2. Células da glia ou gliócitos têm a função de envolver, proteger e nutrir neurônios, além de darem sustentação física. 4. Axônios são ramificações de neurônio e têm a função de receber estímulos de outro neurônio ou de células sensoriais. 8. Ações involuntárias como o ato reflexo medular envolvem a participação de órgãos receptores, de neurônios sensoriais ou sensitivos, neurônios associativos e motores e órgãos efetores. Uau! 16. Esclerose múltipla é uma doença que ocorre degeneração da mielina dos axônios na medula espinhal e leva à perda dos controles de controle dos músculos. 04, ou questão 4, item 01, o EM. Os principais componentes da substância branca. A substância branca é formada por axônios de neurônios e células da glia. Então ali você tinha a questão da UniOeste que falava em substância cinzenta. Corpos celulares de neurônios, suas ramificações, os dendritos ali, mas os corpos celulares são bem marcantes. Agora, a substância branca ela vai estar aqui interna no encéfalo e a substância branca é externa na medula. E a substância cinzenta é interna na medula. Então, substância cinzenta, externa no encéfalo, interna na medula. Substância branca, interna no encéfalo, externa na medula. Elas mudam de posição. Mas o que é essa substância branca? É o conjunto de axônios de neurônios. Como tem muita mielina ali, que é um lipídio, vai dar aspecto esbranquiçado. Quando ele fala em tratos, esses tratos são os axônios no sistema nervoso central. Geralmente o conjuntinho de axônios sai do sistema central e vai formar nervos, fiozinhos esbranquiçados que carregam informações. No sistema central eles são chamados de tratos, esses axônios que carregam informação. Gânglios são acúmulos de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso. Então você tem umas bolotinhas assim e tem os corpos celulares de neurônios, que são gânglios. A gente vai ver em aulas lá na frente sobre o sistema nervoso. 02. Células da glia dão função de envolver, proteger, nutrir e sustentação física? Perfeito, isso é função de célula da glia. Os axônios são ramificações e têm por função receber estímulos de outras. Ele até pode receber, mas a principal função do axônio é conduzir o impulso nervoso. Então a Wen deu falso isso. A Wen não considerou essa participação. Porém, nós sabemos que se você dá um estímulo no neurônio, nessa região do dendrito, corpo celular, axônio. Aquela condução do impulso nervoso, dendrito, corpo celular, axônio. Mas se você chegar a estimular o neurônio aqui no axônio, ele vai gerar um potencial. Você vai conseguir gerar potenciais de ação, de despolarização. Mas a principal função é condução do impulso nervoso. Então, por isso é equivocado. Questão parcial 08, deixa eu ver que minha tela apagou. Ações involuntárias como reflexo medular. Essa é verdade. Reflexo, por exemplo, estou esquentando a água para fazer café. De repente, sem querer, encostei o dedinho na chaleira quente. Encostei o dedinho. Receptores, nervos sensitivos, trazem a informação até a medula espinal, ou espinhal, como ele escreveu.
Aí na medula espinal, nós teremos um neurônio associativo, que vai fazer a sinapse com um nervo motor, ou um neurônio motor. E aí a informação vai sair da medula e vai chegar nos músculos e vai fazer eu retirar a mão. Os músculos são efetores. Então, ó, o EN colocou efetores, esses músculos que executam. Então, 08, verdade. 16, esclerose múltipla, uma doença com degeneração da mielina. Infelizmente, sim. Degenerando essa mielina, o impulso nervoso, ele não vai ser conduzido de uma forma rápida, intensa, saltatória, nos neurônios que inervam principalmente musculatura de membros, isso vai fazer a perda de controle de movimentos. Então, sim, teremos 16, 24, 26 como somatório. Aqui nós ficamos com a letra A de a mais bonita. Então eu corrigi diferentes questões de tecidos para vocês. Eu espero que vocês tenham me entendido. Reforço o convite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Toda semana temos aulas de biologia para vocês brilharem. E se quiserem também participar do nosso clube de membros, mando a lista de testes para vocês, grupo de WhatsApp para a gente conversar, tirar dúvida e orientar você nos seus estudos. Um abraço e bons estudos sempre!